se tornou tão irracional. O venenoso ancião do pântano observava o desenrolar da cena. Achou divertido. O segredo da imperatriz? Posso concordar com isso. Ao ouvir isso, Xiao Tian continuou. Então, permita que os dois saiam primeiro. Dessa forma, mesmo que você decida me matar, pelo menos os dois sobreviverão. Lu Yan foi pego de surpresa, dominado pelas emoções. Ele está tentando nos salvar primeiro. Como posso concordar com isso? Príncipe, Lu Yan interveio. Por que você não me conta o segredo e eu fico para trás em seu nome? Xiao Tian a interrompeu bruscamente. Bobagem. Você acha que o ancião aqui não é perspicaz? Tenho medo da morte e revelaria o segredo se fosse deixado para trás. Você não tem medo. Mas para que serve você se ficar para trás? Por que essa pessoa sem cérebro não consegue seguir o roteiro? Como posso fazer minha jogada se você não for embora? Nesse momento, o ancião do pântano venenoso falou. Não depende de você aqui. Você não tem escolha. A única opção diante de você é contar tudo o que sabe. Se eu ficar satisfeito com o que ouvir, talvez eu poupe sua vida. Zonglin sentiu uma dor de cabeça e pensou. Esse velho deve estar cansado de viver. Lu Yan, irritada, gritou. Xiao Nuanbai, não nos leve longe demais. De repente, Xiao Tian começou a rir. Você realmente me deixa sem palavras. Com isso, Xiao Tian liberou uma onda de poder, fazendo com que o espaço ao redor se distorcesse. Sentindo essa energia horrível, o ancião do pântano venenoso começou a gaguejar, incapaz de formar palavras. Assim, a aura de Xiao Tian cresceu, fazendo com que o chão rachasse. Até as montanhas próximas começaram a tremer e a se agitar. O ancião do pântano venenoso, com medo, caiu no chão, olhando aterrorizado enquanto Xiao Tian se aproximava passo a passo. Cada passo que ele dava ecoava com um estrondo ensurdecedor. De sua posição elevada, Xiao Tian olhou para o ancião e disse, eu realmente não entendo. Por que pessoas como você nunca dão ouvidos à razão? Eu realmente não queria revelar meu verdadeiro poder. Tudo o que eu queria era desviar esse comandante da guarda imperial. Será que isso é pedir demais? Depois de dizer isso, Xiao Tian suspirou profundamente. No momento seguinte, deu um tapa no rosto do venenoso ancião do pântano. Estou falando com você. Responda-me. O venenoso ancião do pântano tremia incontrolavelmente, conseguindo gaguejar. Sim, ancião. Foi um mal-entendido. Outro tapa soou. Que ancião? Tenho apenas 20 e poucos anos. Você não consegue falar direito? Desculpe-me. Senhor, fale mais alto. Não estou conseguindo ouvi-lo. Com a conversa e os repetidos tapas, tanto Xiongling quanto Lu Y ficaram em choque. Os anciãos venenosos do pântano pareciam ter perdido a cabeça de repente, gritando em voz alta. Sarsin deu mais alguns tapas, gritando. Por que está gritando tão alto? Você me assustou. Você sabe, eu estou pasmo. Pergunte aos jovens, general, o que está acontecendo? Será que estou sonhando? Como você pode ver, o príncipe é invencível. Então você nunca deve contar ao imperador, caso contrário, você será ingrato, explicou Zhongling. Só então Luan percebeu que a mudança drástica na atitude de Zhongling, obedecer a todas as ordens do príncipe era porque o príncipe era muito temível. De repente, Liu Yan, o jovem general da Torre da Nuvem de Sangue, teve um pensamento. Será que ele fez isso? Exatamente. Aquele que destruiu as potências da Torre Nuvem de Sangue não era outro senão o próprio príncipe. Zhongling confirmou. Liu Yan sentiu que tudo o que havia acontecido hoje tinha virado seu mundo de cabeça para baixo. Olhando para a silhueta de Xiao Tian, seus olhos estavam cheios de admiração. De repente, ela percebeu que havia algo errado. Uma formação escura começou a aparecer sob o ancião venenoso do pântano. Lu Yan gritou com urgência. Príncipe, saia do caminho. Com um sorriso sinistro no rosto, o ancião do pântano venenoso disse, tarde demais. De repente, um pântano roxo assustador se formou bem debaixo dos pés de Xiao Tian. O ancião deu um pulo para trás. Que tal isso? Este é o pântano escuro em chamas da minha vida útil criado ao queimar 30 anos de minha vida. Aprecio. À medida que ele o engolir, sua pele começará a apodrecer, sua carne será corroída e seus ossos se tornarão tão frágeis quanto o carvão, facilmente esmagados. Quanto mais você lutar, mais se afundará e mais rápido o veneno penetrará em seu corpo. Independentemente de seu poder, você ainda caiu em minha armadilha. Mesmo um ser de 10º nível não pode escapar do veneno desse pântano. Do outro lado, Lu Yan estava frenético. Jovem general, salve-o rapidamente. Zhongling, no entanto, estava calmo. Não há necessidade. Tudo o que temos de fazer é ficar fora do caminho. Você está subestimando o príncipe. Ele não é apenas forte. Ele é insanamente forte. Lu Yan ficou em silêncio com isso. Mas logo, sua mandíbula caiu em choque. E ela não era a única. Todos os presentes, com exceção de Zhongling,
ficaram totalmente surpresos com o que estavam testemunhando. Isso estava além da compreensão. O ancião havia sacrificado 30 anos de sua vida para invocar o pântano mortal, que poderia corroer tanto o corpo quanto a alma. No entanto, Xiao Tian parecia imperturbável depois de ser submerso nele, chegando até a dar um sinal de positivo para o venenoso ancião do pântano. Boa jogada. É como uma esfoliação natural. Mas, falando sério, essa coisa deveria ser tão poderosa? Depois de dizer isso, ele olhou para o discípulo do ancião do pântano venenoso, Guangmao, que imediatamente caiu de costas, implorando a Xiao Tian para ficar longe. Sem hesitar, Xiao Tian o agarrou pelo colarinho e o jogou no pântano. Guangmao gritou em agonia e, em questão de instantes, afundou e parou de respirar. Enquanto Xiao Tian brincava curiosamente com o líquido venenoso, o ancião do pântano venenoso ficou totalmente atônito. Quem é você? Ignorando a pergunta, Xiao Tian aplicou o líquido como se fosse uma máscara facial. O ancião tremia de medo, sem palavras. Depois de um tempo, Xiao Tian removeu a máscara e se virou para Zhongling. Garotinha, como está? Estou mais bonita? Zhongling ficou sem palavras. Desde quando o príncipe se tornou tão vaidoso? Dando de ombros, Xiao Tian respondeu. Você não sabe nada. Garoto, eu preciso ficar mais bonito para encantar a imperatriz. Ele então encarou o venenoso ancião do pântano. Posso saber quanto tempo de vida ainda lhe resta? O ancião ficou horrorizado. O que você quer dizer com isso? Na verdade, nada. Só acho que seu pântano é bastante impressionante. Quantas vezes mais você pode usá-lo? Se eu lhe der uma pílula para prolongar sua vida, você poderia continuar cuidando da minha pele? O ancião era uma mistura de constrangimento e fúria. Você é uma fera. Pode-se matar um homem, mas não insultá-lo. Esse velho. Com isso, o venenoso ancião do pântano deu um tapa na própria testa. Com a palma da mão, acabou com sua própria vida no local. Jianling e Luan ficaram completamente atônitos. Um dos 6 reis malignos do Salão da Alma Negra foi realmente levado ao suicídio pelo príncipe. Yan, no entanto, parecia genuinamente intrigado e perguntou por que ele havia se matado. Eu estava sendo muito sincero e até queria poupá-lo. Ambos não puderam evitar, mas comentam internamente. Príncipe, por favor, seja mais humano. Zhongling então aconselhou Xiao Tian. Príncipe, você deve pensar em como encobrir essa bagunça. Olhando para a enorme fenda no chão, Xiao Tian comentou. Isso é um grande distúrbio. Se não me engano, seguir nessa direção nos levaria à grande dinastia das chamas, certo? Quando Zhongling estava balançando a cabeça, a aura de Xiao Tian irrompeu novamente, assustando-a. O que você está tentando fazer? Ela perguntou apressadamente. Para se livrar das evidências, Xiao Tian exclamou. Com isso, ele deu um soco, liberando uma força tão poderosa que parecia perfurar os céus e a terra. Zhongling e Luyan levantaram os braços para se proteger do vento furioso. Momentos depois, Xiao Tian exalou profundamente, enviando um tornado que parecia conectar a terra ao céu. Zhongling estava incrédulo. É assim que você interpreta a eliminação das provas? Xiao Tian sorriu levemente. Desde que a paisagem mude e nenhum vestígio do passado permaneça, isso é considerado eliminação de evidências. Quando a poeira baixou, tudo à vista estava tranquilo e calmo. Zhongling conteve seus comentários, pensando que isso é mais como remodelar o mundo inteiro. Naquele momento, Xiao Tian de repente se lembrou de algo. Os moradores da cidade não viram tudo isso. Viram? Lu Yan sorriu e explicou. Não se preocupe, príncipe. Há um conjunto defensivo ao redor da cidade que obstrui a visão do lado de fora. Xiao Tian suspirou aliviado. Você me assustou. Achei que nossos dias de paz tinham acabado. Tudo bem. Estarei esperando na floresta próxima. Quando terminar, lembre-se de trazer um pouco de vinho. Observando a figura de Xiao Tian se retirando, Lu Yan não pôde evitar, mas refletir. O príncipe é realmente único. Apesar de seu imenso poder, ele se contenta em viver às custas dos outros e ser esse príncipe despreocupado e sem coração. Ela deu um tapinha na escultura ao seu lado e pensou. Não é maravilhoso? Naquele momento, os habitantes da cidade, atrasados para a cena e armados com enxadas, saíram correndo apenas para descobrir que as 2 enormes montanhas que conheciam haviam desaparecido. Lu Yan deu uma risadinha e se dirigiu aos aldeões. Chefe da cidade, agora é seguro. Vamos voltar. As montanhas foram dar uma volta e ainda não voltaram. Uma jovem estava contando animadamente histórias sobre Xiao Tian. De repente, o chefe da guarda imperial teve um pensamento. Será que todas as coisas ruins que dissemos secretamente sobre ele pelas costas, ele ouviu todas elas? Ao ouvir isso, Xiao Tian, que estava caminhando à frente,
Falou de repente. É claro que ouvi. Você foi para casa e me criticou por ser um desastre para a nação, me acusou de seduzir o imperador com minha aparência, e disse que eu estava aproveitando demais o que eu tinha enquanto cobiçava outra coisa, referindo-se ao fato de eu estar mexendo com o jovem Zhongling. Zhongling olhou para Lu Yan com desconfiança. Irmã Lu Yan, o que você está imaginando? Lu Yan imediatamente se ajoelhou. Eu sinto muito, príncipe. Eu peço desculpas. Jovem general, Xiao Ti acenou com a mão desdenhosamente. Está tudo bem. Foi só um pequeno mal-entendido. Zhongling, com um sorriso malicioso, disse. Quem diria que a irmã mais velha Lu Yan, que parece tão madura, seria tão fofoqueira em casa? Espera, em casa? De repente, ela percebeu que havia algo errado. Príncipe, você pode ouvir o que Lu Yan disse em sua própria casa a partir da residência do príncipe? É claro que Xiao Tian sorriu. Nosso querido Lu Yan se transforma em um grande tagarela em casa, sempre resmungando sem parar. Pare. Lu Yan ficou atônito. Estava claro que Xiao Tian estava fazendo isso de propósito, pensando, se você fofocar sobre mim, eu o envergonharei. Logo depois, o grupo retornou à residência dos Zong. Xiao Tian apontou irritado para o portão. Volte, príncipe. Eu também quero jantar no palácio, implorou Zhongling. Não, você tem estado no palácio nos últimos dias. Seu pai me repreende todas as noites por causa disso. É muito irritante. Lu Yan suspirou exasperado, pensando, se algo secreto fosse feito à noite, não seria ouvido claramente? Zhongling, com um olhar esperançoso, implorou a Xiao Tian. Príncipe, por favor, deixe-me ir ao palácio. Não seja tão mesquinho. Não, pare com essa atitude. Você tem pais, e ainda assim, não os valoriza. Eu cresci sem pais. Você não sabe o quanto é abençoado. Ao ouvir isso, tanto Zhongling quanto Lu Yan ficaram surpresos. Eles não esperavam que o príncipe tivesse um passado tão trágico. Xiao Tian ignorou o fato. Tudo isso faz parte do passado. Agora estou feliz. Renunciou. Zhongling concordou em ir para casa. Xiao Tian afagou carinhosamente seus cabelos. Boa menina, vá para casa. Naquele momento, o pai de Zhongling, Zhong Yangming, apareceu e perguntou com raiva. O que está fazendo? Príncipe, você é o consorte do imperador. Está tratando-a bem? Lu Yan, ao ouvir isso, imediatamente retrucou. Senhor Zhong, como você pode dizer essas coisas? Como você pode manchar a reputação de alguém sem saber a verdade? Jian Yangming, surpreso, acenou com as mãos na defensiva, mas Lu Yan continuou, sua raiva aumentando. Você ocupa uma posição tão alta e ainda assim julga tão cegamente. Estou desapontada com você. Jian Yangming foi pego de surpresa e caiu no chão. Ele achava que era uma mulher justa e leal, e ela também caiu nos encantos do príncipe. O príncipe foi gentil o suficiente para me deixar ir para casa jantar com você e você se comporta assim. Lin Gerer e Zhong Yang gaguejou, sem saber o que dizer. Zhongling pegou Lu Yan e disse, pai, você pode jantar sozinho hoje. Zhong Yangming murmurou frustrado. A que ponto chegou o mundo? O problema com os refugiados no sul não foi resolvido e agora minha filha está sendo tão desobediente. Depois de um momento, ele se levantou e se preparou para retornar à sua residência. Inesperadamente, o trio voltou para ele. Pouco tempo depois, dentro de um pavilhão na residência dos Zong, Xiao Ti olhava para uma mesa cheia de pratos deliciosos, incapaz de evitar que sua boca ficasse com água na boca. Zhong Yangming serviu o último prato e disse, por favor, comam todos. Zhongling deu uma risadinha por trás de sua mão. Príncipe, é esse prato. Meu pai o usou uma vez para conquistar o coração da minha mãe. Xiao Ti lhe deu um tapinha brincalhão na cabeça. Mostre algum respeito. Como você pode falar assim do seu pai? Zhongling assentiu com um sorriso. Zhong Yangming olhava confuso. Por que minha filha tem tanto medo do príncipe? Ele pensou, é melhor me desculpar e comer. Ele levantou seu copo. Príncipe, peço desculpas a você. Xiao Tian também levantou seu copo e tomou um gole. Depois de dar uma mordida na comida e saborear o gosto, ele fez um sinal de positivo. O sabor é realmente incrível. Enquanto Xiao Tian continuava a comer, Zhong Yangming estava um pouco confuso. Não se deve julgar um livro pela capa, mas a obsessão do príncipe em aproveitar os prazeres da vida é estranha. Naquele momento, Xiao Tian murmurou algo. Zhong Yangming perguntou, príncipe, se você tem algo a dizer, por favor, fale. Xiao Tian hesitou. Posso vir comer regularmente, para provar os pratos que você mesmo faz? Suas habilidades culinárias são excelentes. Zhong Yangming não respondeu verbalmente, mas pensou consigo mesmo. Será que ele espera que eu, o ministro da Fazenda, seja seu chefe pessoal? Impossível. Absolutamente impossível. No segundo seguinte, Xiao Tian bateu um anel na mesa. Eu doarei pessoalmente 1 milhão de pedras espirituais para ajudar os refugiados do sul. O rosto de Zhong Yangming mudou instantaneamente. Príncipe,
O que você gostaria de comer amanhã? Estou livre, então escolherei pessoalmente os ingredientes para garantir que você tenha uma refeição deliciosa. Linger, você pode me ajudar a comprar um roupão de cozinheiro? Não podemos ser descuidados com as refeições do príncipe. Zhongling e Lu Yan ficaram olhando incrédulos. Essa foi uma rápida mudança de opinião. Segurando as pedras espirituais com força, Zhongling viu o olhar intrigado de sua filha. Ele queria retrucar. Você não está entendendo nada. Os refugiados não podem ser ignorados nem resolvidos facilmente. Agora que temos fundos, eu até o chamaria de pai, se necessário. A propósito, príncipe, essas pedras espirituais são legítimas. Espero que não tenham saído escondidas do palácio. Xiao Tian acenou com desprezo. Não se preocupe. Essas pedras espirituais foram uma compensação por um pedido de desculpas que alguém me devia. Certifique-se de não mencionar que ele veio de mim. Este é o meu estoque particular. O imperador não pode saber. Tranquilizado, Zhong Yangmin disse. Prometo que manterei o segredo. Xiao Tian suspirou aliviado. Você não tem ideia de como foi difícil conseguir esse dinheiro e o que essas pessoas fizeram comigo. Ao ouvir o tom indignado de Xiao Tian, a imaginação de Zhong Yanglin correu solta, imaginando-o sofrendo uma tortura severa. Ele rapidamente o confortou. Obrigado por sua generosidade. Por outro lado, Zhongling e Lu Yan ficaram ainda mais chocados. A torre da nuvem de sangue o forçou a exterminar todo o clã deles e você esvaziou o tesouro deles? De repente, Xiao Tian perguntou, Ministro Zhong, como você planeja usar esses fundos? Pretendo comprar suprimentos de emergência e enviá-los, além de financiar a construção de abrigos temporários até que eles possam colher suas safras. Xiao Tian balançou a cabeça. Isso não é eficiente e pode causar problemas. Por que não tentar uma abordagem de trabalho por alívio? Zhong Yongmin ficou surpreso. O que você quer dizer com trabalhar para ajudar? Xiao Tian explicou. Veja os refugiados no sul. Eles não têm tudo, exceto mão de obra. Certo? Por que não usar esse dinheiro para entregá-los? Assim, estamos fornecendo ajuda. Como podemos entregá-los? Por que não? Em vez de deixar um grande grupo de pessoas ociosas e causando problemas, use o dinheiro para comprar alimentos e mercadorias como salário. Empregue-os para consertar pontes, estradas e cultivar terras devastadas. Deixe-os encher a barriga e ajudar a construir a grande chama. E sem energia extra para fazer maldades. Por que não? Esse método também pode dispersar os refugiados, evitando a reunião de conhecidos que poderiam reunir coragem para causar problemas. Pense nisso. Zhong Yangmin teve uma percepção repentina. Isso é matar vários coelhos com uma cajadada só. Brilhante. Príncipe. Sempre que desejar comida no futuro, é só me avisar. Posso não estar confiante em outras coisas, mas quando se trata de habilidades culinárias em toda a grande dinastia das chamas, eu me considero o melhor de todos. Ele deu um tapinha no peito com orgulho. Xiao Tian sorriu. Isso é exatamente o que eu queria ouvir. Eu gostaria de fazer um lanche à meia-noite mais tarde. Tudo bem? Os dois trocaram olhares divertidos. As duas garotas sentiam que havia algo errado na situação. Até aquele dia, Zhongli Sun estava no topo das muralhas da cidade, olhando para a imperatriz que havia sido aprisionada. Depois de ficar calma por meio mês, o momento de sua revelação estava próximo. O grande ancião do reino bárbaro ordenou com urgência que os soldados recuassem, percebendo que a imperatriz estava prestes a avançar para o 9º posto. Logo, a imperatriz abriu os olhos com um zumbido frio. Sua aura surgiu como um deslizamento de terra ou um tsunami, fazendo com que os soldados bárbaros fugissem em pânico, temendo que fossem deixados para trás como forragem. No momento seguinte, a formação do teto foi quebrada com um forte estrondo pela imperatriz. Segurando sua espada majestosamente, ela comentou, velho, você correu muito rápido, mas não importa o quão rápido você corra, você pode escapar? A energia da espada de um 9º grau. A imperatriz balançou sua espada e a energia arrepiante da espada congelou instantaneamente os soldados que corriam atrás. O ancião da tribo bárbara cerrou os dentes e correu a toda velocidade, sentindo de repente um calafrio por trás. Ele ficou surpreso, pois não esperava que o poder de um praticante de 9º grau fosse tão aterrorizante. Apressadamente, ele se virou e empregou a habilidade mais formidável de sua vida, conjurando uma figura ilusória gigante para bloquear o ataque. Mas a figura gigante, frágil como espuma, foi facilmente despedaçada pela energia da espada. O ancião, como uma pipa com uma corda quebrada, caiu no chão, criando uma enorme cratera. Momentos depois, ele se levantou com dificuldade,
com sua máscara facial quebrada, percebendo o verdadeiro terror de um especialista de nona categoria. Por outro lado, a imperatriz preferiu não prosseguir. Ela voltou para as muralhas da cidade, ordenou que o vice-general ficasse para trás e tomasse cuidado e liderasse o exército de volta quando tudo estivesse resolvido. Ela decidiu sair mais cedo com Zhongli Xuan para se preparar para o tumulto iminente. Ao longo do caminho, Zhongli Xuan tentou confortá-la. Vossa Majestade, não se preocupe muito. Há formações por toda parte agora que podem atrasar um pouco as ações do ancião do pântano venenoso. A imperatriz, no entanto, ainda estava preocupada. O ancião do pântano venenoso está na 8ª posição. Essas formações não o deterão por muito tempo. Só espero que a grande chama não tenha sofrido danos significativos. Logo depois, a dupla chegou à cidade onde 2 grandes montanhas estavam localizadas anteriormente, só para encontrá-las desaparecidas. Zhongli Xuan ficou atônito. A imperatriz observou por um tempo e especulou. Não há sujeira acumulada nas proximidades, mas há uma camada de poeira nas montanhas distantes. Suspeito que alguém tenha pulverizado essas 2 montanhas em pó com um único golpe. Um único golpe, Vossa Majestade, agora que está na 9ª posição. Como você mede isso? E a filha de Zhongli Xuan? Ambos pareciam ter muito apreço por esse homem que se locupletava, mostrando-lhe muito respeito. Xiao Tian estava tentando se distanciar da tensão fervorosa deles quando, de repente, sentiu uma intenção assassina por perto. Olhando mais de perto, ele percebeu que era sua esposa, a imperatriz, retornando. Ao lado da imperatriz, Zhongli Xuan estava apontando para a filha dela. Quantos dias se passaram desde a última vez que você levou uma surra? Está ansiosa por outra, não é? Os 3 que estavam no meio da brincadeira ficaram atônitos. Zhongli, assustada, deixou cair seu pãozinho. Oh não, como mamãe voltou tão cedo? E, se não me engano, é Sua Majestade que está ao lado dela? O chefe da guarda imperial, Lu Yan, sussurrou. Uma vez entendi mal seu relacionamento com Príncipe Xiaotian, assim como seu pai fez. Eu até escrevi uma carta para o general sobre isso. Ao ouvir isso, Xiaotian ficou horrorizado. Mas que diabos? Comandante Liu, está tentando me colocar em apuros? Zhongli Xuan, percebendo que eles estavam cochichando, aproximou-se com raiva evidente, claramente pronto para aplicar alguma punição. Zhongli, aterrorizado, escondeu-se atrás de Xiaotian. Em pânico, Xiaotian exclamou: Garoto, por que você está se escondendo atrás de mim? Esconda-se atrás de sua irmã Liu. Está tentando piorar ainda mais as coisas? Zhongli respondeu docilmente. Príncipe, por favor, bloqueie por um momento. Com Sua Majestade aqui, a mãe não tocará em você. Tem certeza disso? Olhando para o furioso Zhongli Xuan parado na frente dele, ela lhe disse severamente: Príncipe, afaste-se. Olhando para a figura musculosa de quase 2 metros de altura, Xiao Tian não pôde deixar de pensar: Ministro Zong, você é o verdadeiro homem. Ele tentou mediar a situação. O general Zong bater em uma criança em público pode traumatizá-la. Zhongli Xuan, sem hesitar e cerrando o punho ameaçadoramente, disse: Príncipe, estou tentando argumentar com você por respeito à Sua Majestade, mas isso não significa que não vou agir. Ao ouvir isso, Zhongli rapidamente se jogou no abraço da mãe e exclamou: Não, mãe, você não pode tocar no príncipe. Se tiver que bater em alguém, bata em sua filha. Lu Yan também interveio para mediar a situação. General Jian, por favor, vamos manter a calma e pensar bem sobre isso. Jian Lisang, surpreso com a atitude deles, respondeu: Sua garota boba. Isso, esta é Sua Majestade Qin. Ele não é alguém com quem você deva se preocupar. Mal sabia ela que o que Jialing estava pensando era: e se o príncipe retaliar? O que o papai e eu faremos neste momento? Alguns jovens robustos deram um passo à frente e perguntaram ao príncipe: há algum problema? Tian rapidamente tentou tranquilizar a todos. Pessoal, este é um amigo meu. Não há necessidade de se alarmar. Dispersem agora, já que é esse o caso. Eu partirei primeiro. Um aldeão respondeu: Príncipe, se precisar de alguma coisa, é só nos avisar. Senhor, está ficando tarde. Por que não vem para minha casa e descansa? Xiao Tian recusou educadamente. Agradeço a oferta, mas tenho um banquete para participar. Preciso ir embora agora. Ao ver como os aldeões interagiam calorosamente com Xiao Tian, Zhongli Xuan ficou chocado. O fascínio do príncipe é realmente tão forte assim? Todos esses aldeões são homens. Xiao Tian, olhando para a figura da esposa de seu imperador, refletiu: minha esposa é verdadeiramente linda.
admirando sua silhueta graciosa. De repente, a imperatriz se virou e lhe deu um olhar profundo. Pensou Sitin. Olhe para esses olhos. Eles são como estrelas cintilantes. De repente, a imperatriz se aproximou e perguntou: estou muito curiosa. O que você fez para ganhar tanta adoração do povo da cidade das chamas verdes? Sitin sorriu levemente quando uma mulher começa a ficar curiosa sobre um homem. Isso significa que ela perdeu para ele. A imperatriz olhou para ele com confusão. Por que ele está tão feliz? Eu lhe fiz uma pergunta e, em vez de responder, ele está rindo. Em resposta à pergunta da imperatriz, Xiao Qian lhe disse: basta jogar dinheiro no problema. Eu simplesmente financiei a construção de estradas para eles. Ela levantou uma sobrancelha. De onde você tirou o dinheiro? Se bem me lembro, você não tem muito para gastar. Xiao Qian caiu na gargalhada. Sua Majestade, não se esqueça de que agora sou seu marido. Fui inundado com... Parece que há algumas pessoas ricas em nossa corte, mas apenas financiar a construção de estradas não deixaria os cidadãos tão gratos. Zhong Lishuan sentiu o mesmo, perguntando-se como um príncipe aparentemente frívolo poderia ganhar tanta adoração do povo. Nesse momento, Zhongling acrescentou: é porque o príncipe trouxe prosperidade para o povo da cidade das chamas verdes. Ao ouvir isso, ambas as imperatrizes olharam para ela de forma questionadora. Zhongling explicou rapidamente que a cidade das chamas verdes é conhecida por seu delicioso vinho, que antes só estava disponível nos cidadãos. Isso não fez uma grande diferença. O príncipe, então, criou estratégias de marca e recitou um slogan promocional: água da Green Flame Mountain, a essência do vinho fino, grande qualidade de chama. A cidade da safra centenária do vinho Green Flame. Até mesmo a imperatriz aprova o vinho Great Flames. Com o endosso da imperatriz e a garantia do ministro da Receita, Ciron, o vinho Green Flame foi renomeado para Green Flame Imperial Wine e se tornou o licor mais premium da capital Now. Uma jarra desse vinho vale uma fortuna. Xiao Qian continuou: eu tive que usar seu nome para o vinho, Majestade. Afinal de contas, sou apenas uma pessoa impotente e inútil. Zhongling e Luyan reviraram os olhos. Em suas mentes, eles pensaram sarcasticamente: sim, sim, você é inútil. Tudo o que você fez foi assustar o venenoso ancião do pântano para que ele se suicidasse e destruísse algumas montanhas com um único soco. O descontentamento da imperatriz era evidente. O que quer dizer com inútil? Você é o meu homem, o grande príncipe das chamas. Ninguém tem o direito de chamá-lo de inútil. Se alguém se atrever a intimidá-lo, eu o matarei com minha espada. Xiao Qian ficou surpreso. Que droga! Ela está flertando comigo novamente. Alguém substitua minha tigela para comer arroz macio por uma de metal. Então, com a maior sinceridade, Xiao Qian disse à imperatriz: você, que faz os peixes afundarem e os pássaros caírem, ofuscando a lua e as flores, sem igual em beleza e graça. A imperatriz respondeu com um semblante calmo: a bajulação não o levará a lugar algum. Nunca fui fã de conversa fiada. Mas então, um leve sorriso em seus lábios revelou seus verdadeiros sentimentos. Zhong Lishuan deu um tapinha no ombro de Xiao Qian e o aconselhou: príncipe, a imperatriz sempre teve força de vontade desde que era jovem. Tentar cortejá-la com táticas adequadas para meninas não funcionará. Entendeu? Xiao Qian não respondeu, apenas olhou para a silhueta da imperatriz. Você acha que eu não consigo ver através desse véu? O que funciona e o que não funciona? Essa é apenas a minha esposa Impri sendo Sundara. Ela pode não dizer, mas gosta. Parando por um momento, ele de repente disse a Zhongling: sua mãe não sabe de nada, deixando Zhongling perplexo. À frente, Zhong Lishuan sugeriu à imperatriz: Vossa Majestade, quando voltarmos à cidade, por que não jantamos em minha casa? Parece bom. Estou ansiosa para experimentar as habilidades culinárias do ministro Zhong, respondeu a imperatriz. Logo, o grupo chegou à residência de Zhong. De repente, sentiu que seu poder havia aumentado. Filhote de cachorro, qual é o nível atual da Imperatriz Zihuoyan? Respeitado mestre, a Imperatriz Zihuoyan está agora no primeiro nível da 9ª categoria, respondeu o filhote de cachorro. Xiao Qian sorriu. Durante sua viagem, não só seu nível aumentou, mas ela também resolveu o conflito na fronteira norte. Minha esposa é realmente incrível. Quando a generala Zhong Lishuan levou a imperatriz para jantar em sua casa, o delicioso aroma de comida os recebeu. Ela presumiu que o marido havia preparado a refeição pessoalmente, sabendo que ela voltaria. Atrás delas, Zhongling permaneceu em silêncio, percebendo que, às vezes, é melhor não saber de certas coisas. Zhong Yangmin percebeu que alguém estava entrando na sala e, sem olhar para cima, comentou alegremente: príncipe,
Você terá um presente hoje. Preparei um peixe de jade branco de calda dourada e alguns de seus acompanhamentos favoritos. Não vamos parar de beber até estarmos completamente bêbados. Só então a Imperatriz e Zhongli Xuan perceberam que a refeição havia sido preparada especialmente para o príncipe. Isso foi inesperado. Como até mesmo Zhong Yanjin ficou encantada com o príncipe. Quando Zhong Yanjin se virou e viu que era a própria Imperatriz, ele imediatamente fez uma reverência desajeitada em sinal de saudação. A Imperatriz não demonstrou nenhum sinal de desagrado, dizendo desta vez, como no passado: tio Zong, trate-me como a jovem que costumava pedir comida e bebida na residência dos Zong. Coçando a cabeça com vergonhas, Zong Yangmin gaguejou: vou pegar mais tigelas e pauzinhos. Sua Majestade, por favor, sente-se. Ele então se desculpou rapidamente. Zhongli Xuan se virou e perguntou: o que exatamente aconteceu enquanto eu e a Imperatriz estávamos fora? Xiao Tian suspirou com resignação. Se a Imperatriz descobrisse que ele estava dando conselhos a Zhong Jiamin, descobrindo seus talentos e pedindo que ele ajudasse nos assuntos do Estado, o que eu deveria fazer? Momentos depois, quando todos se acomodaram à mesas, Wong Lissun provocou: Zhong Jiamin, você preparou essa refeição com tanto cuidado e delicadeza. A Imperatriz pegou uma xícara e perguntou: este é o famoso vinho Green Flame? Sim, Vossa Majestade. De fato, é o vinho Green Flame. A Imperatriz sorriu. Eu já tomei esse vinho antes, mas este é realmente delicioso. Agora entendo por que se diz que ele vale seu peso em ouro. Não só por causa de sua reputação, mas também por causa de sua qualidade inerente. Vossa Majestade fala a verdade. O príncipe não só financiou a construção de uma destilaria na cidade das Chamas Verdes e empregou os habitantes locais, como também aprimorou as técnicas de fabricação de cerveja da cidade das Chamas Verdes, revitalizando toda a área, e até se ofereceu para pagar imposto, dando um exemplo para os comerciantes imperiais. Xiao Tian cobriu o rosto exasperado, pensando: era exatamente disso que eu tinha medo. Alguém, por favor, me nocauteie. Eu só queria viver uma vida simples, sem nenhuma responsabilidade. Interpretando mal a reação de Xiao Tian, Zhong Yangmin presumiu que o príncipe estava sendo modesto e continuou a elogiá-lo. Se fosse apenas isso, ainda não faria justiça à excelência do príncipe. Xiao Tian ficou surpreso, pensando: ele realmente vai dizer mais alguma coisa? Zhong Yangmin continuou: na questão dos refugiados da fronteira sul, o príncipe não apenas forneceu estratégias, mas também financiou o projeto. A única coisa que ele pediu em troca foi que eu satisfizesse seus desejos culinários, o que não é nada em comparação. A essa altura, Xiao Tian estava completamente rígido, incapaz de sequer esboçar um sorriso. Entretanto, a Imperatriz tinha um olhar de admiração em seu rosto. Ao ver isso, Zhong Yangmin sorriu levemente e disse: príncipe, isso é o máximo que posso ajudar. Xiao Tian entendia muito bem as intenções de Zhong Yangmin. Ele sempre teve a intenção de levar uma vida tranquila, sem querer trabalhar. Como era de se esperar, a Imperatriz perguntou: com tanto talento, por que você continua se dizendo inútil? Pego em uma situação difícil, Xiao Tian se perguntou. Como devo explicar? Posso simplesmente dizer que quero ser preguiçoso? Se ele admitisse isso, imaginava que a Imperatriz lhe daria muito trabalho e, se ele recusasse, ela provavelmente o chicotearia. Sua vida dos sonhos parecia estar se esvaindo. Para seu desânimo, durante esse simples jantar, sua verdadeira natureza foi exposta pelo ministro Zhong. Xiao Tian ficou imensamente envergonhado, enquanto Zhong Yangmin parecia bastante orgulhoso. A Imperatriz serviu-se de outra bebida e comentou: eu não esperava que você soubesse sobre fabricação de cerveja. Apressadamente, Xiao Tian respondeu: na verdade, não, só tenho um leve conhecimento. Sou bom principalmente em apreciar as coisas boas da vida. No entanto, a Imperatriz respondeu diretamente: não são muitas as pessoas que recebem elogios do tio Zhong. Por que você parece tão preocupado? Se não estou enganado, você só quer aproveitar a vida sem responsabilidades. Você tem medo que eu lhe peça para assumir uma posição oficial e trabalhar duro para a grande chama, não é? Xiao Tian ficou momentaneamente sem saber o que dizer. A Imperatriz o tranquilizou: eu lhe prometi uma vida de luxo e conforto, onde você poderia viver despreocupado como um príncipe relaxado. Quando eu o chamei com o talismã, eu já estava em dívida com você. Não preciso que você faça nada. Apenas fique feliz. Xiao Tian corou, pensando consigo mesmo: meu Deus, pare de flertar comigo. De repente, a expressão da Imperatriz se tornou feroz. Se alguém se atrever a fofocar e chamá-lo de inútil, não me importaria de bancar o tirano de uma vez por todas. Eu decapitaria alguns para causar medo na corte e silenciar esses demônios. Sentindo-se exultante, Xiao Tian pensou: é essa a sensação de ser paparicado pela Imperatriz? É incrível. Mudando de assunto, ela perguntou:
Falando nisso, quando o venenoso ancião do pântano, um dos 6 males do Salão da Alma Negra, morreu na entrada da Cidade das Chamas Verdes, você estava presente, certo? Conte-me os detalhes. Sim, Majestade. Depois de algum tempo, Lu Yan terminou de contar os eventos. Zhongli Xuan, uma general, saltou animada e perguntou: foi realmente apenas um soco? Esse guerreiro incomparável deixou algum nome? Lu Yan respondeu com um rosto sério. Ele deixou o nome Rei do Inferno. Além disso, ele também destruiu a sede da Torre Nuvem de Sangue. Foi confirmado pelo pavilhão astral que o Rei dos Assassinos, Yun Zunlai, morreu. A Imperatriz se esforçou para acreditar na notícia. Tem certeza de que isso é verdade? Lu Yan, lembrando-se de seu noivo, que foi morto pela Torre Nuvem de Sangue, respondeu: Vossa Majestade, você está bem ciente de minha vingança contra a Torre Nuvem de Sangue. Eu não cometeria um erro sobre isso. A Imperatriz pensou: se eu tiver a chance, devo agradecer pessoalmente ao Rei do Inferno por seu ato justo em nome dos céus, resolvendo os maiores problemas da grande dinastia da Chama. Quer o Rei do Inferno seja amigo ou inimigo, os benefícios superam as desvantagens do Great Flame. Todos os presentes estão entusiasmados, apenas Xiao Tian parece culpado. Rei do Inferno é, na verdade, seu antigo pseudônimo na Terra. Ele simplesmente o reutilizou. Zhong Yangmin analisa que as ações do Rei do Inferno fizeram com que ele parecesse estar intimamente relacionado ao Great Flame. Zhong Ling e Lu Yan concordam que sua presença fará com que os outros hesitem em atacar o Great Flame. Nesse meio tempo, Xiao Tin e a Imperatriz estão interagindo afetuosamente. Você realmente estraga o príncipe. Alguém comenta: você fará a corte depois de amanhã? Claro que sim. Qual é o problema? Então você precisa proteger a Guerra do Norte. Você não tem desculpa para adiar. Você deve apresentar o príncipe aos ministros. Xiao Tian está confuso. O que significa conhecer os ministros? Zhong Yangmin explica que, de acordo com a tradição da dinastia da Grande Chama, a Imperatriz deve apresentar seu cônjuge aos ministros. Em termos simples, é como conhecer os sogros. Terei problemas? Pergunta Xiao Tian. A Imperatriz explica com sinceridade que se casou com ele para se livrar do problema, não apenas como um escudo. Ela menciona Lu Yin, um nome que lhe traz um olhar assassino. O primeiro-ministro da dinastia da Grande Chama chama-se Liu Aoyin. Antes de meu pai desaparecer, ele ocupava esse cargo. Ele é meu professor e conselheiro próximo de meu pai. No ano em que meu pai desapareceu, meu irmão mais velho subiu ao trono. O reino bárbaro mudou-se do norte. Ele liderou as tropas pessoalmente e morreu em uma batalha no norte. Meu segundo irmão assumiu o trono, e o Salão da Alma Negra, na fronteira sul, entrou em caos. Isso afetou a grande dinastia das chamas. Ele foi para o sul para acabar com a agitação e expandir os territórios, mas foi envenenado e acabou falecendo. Com a ajuda de Liu Aoyin, subi ao trono. Eu tinha 16 anos naquele ano. Liu Aoyin prometeu devolver o poder a mim quando eu completasse 18 anos. No entanto, Liu Aoyin perseguiu seus interesses particulares, ganhando imensa influência na corte. Se não fosse por minha estratégia secreta e um talento natural decente no cultivo, progredindo do nada para o 7º lugar em apenas 2 anos, seria muito difícil recuperar o poder. Em seu aniversário de 18 anos, Liu Aoyin veio falar sobre um casamento arranjado entre mim e seu filho, dizendo que era hora de considerar a possibilidade de ter um herdeiro. Continuei adiando até aprender os símbolos de invocação que trouxeram você para a grande dinastia das chamas. Então, Liu Aoyin com certeza vai lhe dar trabalho, disse a Imperatriz. Xiao Tian pondera: não é de se admirar que ela tenha esclarecido que não se casou comigo como um escudo. Se ela quisesse, ela já poderia ter me expulsado. Ao ver o silêncio de Xiao Tian, a Imperatriz acha que ele está com medo. Não se preocupe, embora eu desconfie do Liu Aoyin. Se você não quiser enfrentá-lo, eu a protegerei. Xiao Tian a tranquiliza: não há necessidade. Eu vou embora. Além disso, com você me protegendo, o que Liu Aoyin pode fazer? Me executar no tribunal? Zhong Ling e Liu Yan quase caíram na gargalhada. Você se preocupa com a execução dele? Apenas certifique-se de não perder a paciência e destruir completamente o primeiro-ministro Liu. Imperatriz, não tem conhecimento das capacidades de Xiao Tian. Cuidado, você não precisa ir tão longe, especialmente se a Liu Aoyin levar a melhor. Eu me preocupo. Meu pai adotivo não é apenas um estudioso, mas também é difícil de ler em termos de poder. Não quero confrontá-lo a menos que seja absolutamente necessário. Xiong Yangmin interrompe: Sua Majestade, eu acredito no príncipe. Ele pode parecer um caçador de prazeres, mas é incrivelmente difícil de lidar com ele. Xiao Tian se pergunta: ele está me elogiando ou me insultando? Zhong Ling e Lu Yan também se manifestam: não se preocupe, Vossa Majestade, o príncipe não estará em desvantagem. Já que o príncipe se decidiu, por que não deixá-lo fazer isso? A Imperatriz:
sem conhecer todas as capacidades de Xiao Tian, só pode suspirar. Vocês dois estão realmente confiantes nele. Zhongling e Lu Ye insistem que o pai deles está certo e que o príncipe não deve ser subestimado. Por fim, a general Jian Li SW fala com Vossa Majestade. Esta é uma oportunidade de confrontar Lu Aoyin. Com seu poder aumentado, você tem mais confiança. Não precisa ter medo daquele velho. A imperatriz ainda parece preocupada. Estou realmente preocupada com o que pode acontecer no tribunal. Os cortes de Qin estão acabando. Eu confio em você. A imperatriz fica em silêncio por um longo tempo. Você não tem medo? Xiao Tian começa a rir. Minha esposa é aquela que garantiu a fronteira norte com uma única espada. Uma beleza inigualável que governa o mundo. O que há para temer? Ao ouvir isso, a imperatriz sorri. Um sorriso radiante e corado. Ela se levanta e vai em direção à porta. Se você está tão determinado, não vou mais persuadi-lo. Há pilhas de memoriais para revisar. Preciso voltar ao palácio. Xiao Tian sabe o que ela está sentindo. É uma rua de mão dupla. Não posso deixá-la flertar comigo e não flertar de volta. Toda essa conversa sobre trabalho urgente. Ela não está sendo sincera. Enquanto Xiongling e Lu Yan preparam para segui-lo de volta ao palácio. Qin sente que alguém os está seguindo. Essa pessoa é habilidosa. Sem noção, nem mesmo sabe que foi vista. Será que é alguém do primeiro-ministro? Não importa, não vamos nos mexer. Se não o fizerem, de repente Qin tira o anel de contrato do pulso esquerdo. Só Ling e Luan ficam atonitas. Anéis de contrato são títulos. Ambos ficam sem palavras. O que é um grande negócio para os outros parece um assunto trivial para o príncipe. Naquele momento, Xiao Tian olhou para a pessoa de preto que ainda o seguia. Quando ele vê Xiao Tian se aproximando de seu quarto de dormir, a figura se afasta em outra direção. Quando você for forte o suficiente, não se importará com as ameaças das formigas. Zhongling sussurra de repente. Príncipe, você está planejando matar Liu Aoyin de uma vez? Uau! Você é muito selvagem para uma criança. Por que eu o mataria sem motivo? Mas Liu Aoyin certamente tentará encurralá-lo no tribunal. Então, você terá de mostrar sua mão, revelar sua força. Que tal invadirmos a residência do primeiro-ministro? Então, antes que Jianling termine, Yan Bunks está segurando a cabeça dela. Jianling reclama. Príncipe, você vai quebrar meu cérebro assim. Sua cabeça já está cheia de água. Não estávamos falando sobre o Lu Yan estar me atacando agora? Você está sugerindo que eu o mate. Você acha que a imperatriz concordaria? Jianling Mutters, basta dizer isso. Não precisa me bater na cabeça. O tempo todo. Lu Yan ri em silêncio. O jovem general, antes arrogante, agora está completamente subjugado pelo príncipe. Xiao Tian os ignora. Se eu falar bem, você não vai me ouvir. O que posso fazer? Logo depois, Xiao Tian se deita em seu quarto de dormir. Filhote, vamos assistir a um sucesso de bilheteria. Tudo bem, mestre. Ele diz às duas mulheres as regras usuais. Treinem por 1 hora e depois vão para casa. Enquanto ele fala, faíscas elétricas voam ao redor delas. Pressionei seu espaço circundante. Comece a treinar como eu lhe ensinei. Zhongling e Lu Yan assumem posições para a técnica de cultivo corporal projetado especificamente para elas por Xiao Tian. Não há nenhum motivo oculto. Depois de 1 hora, Xiao Tian pode finalmente treinar sozinho. Nesse momento, ele percebe a aproximação da imperatriz, que trouxe uma multidão para fora. Ele fica surpreso ao ver a imperatriz com centenas de belas assistentes esperando no pátio. Príncipe, o que está esperando? Venha, siga-me até o palácio para descansar. Tudo isso só para me fazer dormir? A imperatriz o leva para o quarto. Ela vê 2 poças de água no chão. As pessoas acham que você só pensa em lazer, mas não veem o trabalho duro que você faz. Você conseguiu cultivar? Está se sentindo culpado? Xiao Tian finge estar exausto. Ainda não consigo cultivar. Estou apenas alongando meus músculos. Perdido em sua própria imaginação. A imperatriz acha que ele está apenas sendo modesto. Não se preocupe. Fique à vontade. Comigo aqui. Nada vai dar errado. Xiao Tian é cativado pelo rosto sorridente da imperatriz. Uau! Ela está aprimorando suas habilidades de paquera ou o quê? Momentos depois, a imperatriz está meio deitada na cama lendo. Ela olha para Xiao Tian, que está parado. O que está esperando? Não quer descansar? Finalmente, Xiao Tian tirou sua roupa exterior e se juntou à imperatriz na cama, deitando-se rigidamente como um peixe. A imperatriz dá uma risadinha. Esse cara é realmente interessante. À noite, a imperatriz apaga a vela, tira sua roupa exterior e se deita na extremidade oposta da cama. Não seja tão rígido para afastar suspeitas. Muitas vezes passo a noite aqui. Você age como se eu fosse comê-la. É a segunda vez que divido a cama com uma garota. Por isso estou um pouco nervoso, explica Xiao Tian. Seu pai adotivo sempre lhe ensinou que as mulheres apenas retardariam sua dolorida sacada. De repente, a imperatriz pergunta, um tanto descontente, pela segunda vez, quem foi o primeiro? Foi o senhor,
Majestade, antes da expedição à fronteira norte. Não se lembra? A imperatriz responde. Tanto a primeira quanto a segunda vez foram com você também, sabia? A imperatriz então pergunta. Quero saber. Por que você foi ao tribunal? Não vou forçá-lo se você não quiser. O rosto de Xiao Tian fica sereno quando ele diz. Solidão. A imperatriz franze a testa. O que você quer dizer com isso? Antes de ser convocado para cá, eu estava sempre sozinho. Desde jovem, eu era muito talentoso, muito forte. Ninguém poderia ser meu parceiro. Eu tinha que completar as missões sozinho. Agora, neste mundo diferente, sou o único terráqueo que restou. É como a solidão de nível 10, vezes 2. A Impris não pode deixar de sentir o mesmo. Sim. Eu também estou sozinha. Ao ouvir isso, Xian vira a cabeça e diz que, mesmo que seja inexplicável, agora somos marido e mulher. Talvez não seja totalmente verdade em alguns aspectos, mas, de certa forma, eu tenho um membro da família e, no mínimo, é você. Mas não estamos mais sozinhos. Não posso ajudar muito. Se você quiser essa posição, vou enfrentá-la com você imediatamente. Os olhos de Jin se enchem de emoção. Vamos nos conhecer novamente. Olá, meu nome é Zihuoyan. Olá. Eu sou Xiao Tian. Vamos começar. Sim, naquele dia, todos os funcionários estavam esperando do lado de fora do portão Xuanwu para a sessão matinal do tribunal. Alguns oficiais discutem entre si. Ouvi dizer que a fronteira norte foi pacificada e que Sua Majestade retornou. O príncipe também se reunirá com os ministros desta vez, mas ouvi dizer que o primeiro-ministro sempre quis que seu filho ficasse com Sua Majestade. Silêncio, abaixe sua voz. O primeiro-ministro está chegando. O homem encarregado do governo, o primeiro-ministro Liu Waoyin, chega e o silencia com um olhar fulminante. Seu filho, Liu Xiumei, olha com raiva para o assento ao lado do trono da imperatriz. Esse deveria ter sido meu assento. Nesse momento, uma voz aguda anuncia que o imperador está chegando. O príncipe chega. A imperatriz se senta no trono. Xiao Tian, no entanto, parece intrigada com a cadeira da Fênix ao lado dela. Sentar ou não sentar? Eu não sou uma mulher. Sentar ali seria constrangedor. Percebendo a hesitação dele, a imperatriz pergunta rapidamente. O que há de errado? É só essa cadeira. Antes que ele possa terminar, a imperatriz ordena. Traga outra cadeira. Um homem não pode se sentar em uma cadeira de fênix. 2 eunucos trazem apressadamente uma cadeira de cobra e a colocam ao lado dela. Depois de fazer isso, a imperatriz lança um olhar de flerte para Xiao Tian. Xiao Tian faz uma pausa, percebendo que isso foi intencional da parte da imperatriz. É a maneira dela de mostrar aos ministros o quanto ela o favorece. Então, com um movimento de seu manto, Xiao Tian se senta graciosamente, com um sorriso triunfante no rosto. Todos os ministros abaixaram a cabeça em silêncio. Zhong Lishuan cobre o rosto. Nesse momento, a imperatriz tosse levemente e a unidade ao seu lado anuncia imediatamente. Aqueles que têm petições, falem. Quem não tiver, a corte está dispensada. Aproveitando a oportunidade, o primeiro-ministro Liu Waoyin disse imediatamente. Vossa Majestade, tenho um assunto para apresentar. A imperatriz olha para ele. Concedeu. Fale. O primeiro-ministro começa a falar, e Xiao Tian ri silenciosamente enquanto ouve. Isso é interessante. Ele tem soluções para todas as questões levantadas por Zihuoyan e até mesmo fornece informações abrangentes sobre os assuntos da fronteira sul. Está claro que a Great Flame Dynasty deve muito de sua prosperidade a ele. Infelizmente, a ambição aliada à capacidade torna a retomada do controle muito desafiadora para Zihuoyan. Nesse momento, Liu Waoyan diz de repente, Vossa Majestade, o príncipe Xiao Tian a perturbou e seduziu. Sua virtude não é digna de sua posição. Imploro que o despojem de seu título e o executem. Com essas palavras, os ministros se dividem instantaneamente em 2 facções claras, uma apoiando o primeiro-ministro e a outra apoiando a imperatriz. Os 2 lados estão em um impasse. Xiao Tian sorri levemente. O ato principal começou. Que divertido! Zhongling sussurra para Lu Yan. Veja, Lu Prince é realmente incrível. As pessoas querem executá-lo e ele ainda está feliz. Lu Yin faz um gesto para que ela fique quieta. O pior que pode acontecer é o príncipe revelar seu verdadeiro poder e matar o primeiro-ministro com um único tapa. Deixe-o se divertir. Nós 2 sabemos muito bem como Xiao Tian é aterrorizante. A imperatriz então fala, olhando para Lu Waoyin, primeiro-ministro. Xiao Tian é meu marido. Você quer executá-lo por um capricho? Isso é um absurdo. Enquanto fala, a imperatriz libera sua aura, varrendo os ministros, que estão todos atônitos e impressionados. Ela tem apenas 20 anos e já está no 9º nível. Realmente incomparável. Liu Waoyin, no entanto, apenas sorri, pensando consigo mesmo. Apenas um 9º nível. Que excesso de confiança. Apesar de pensar assim,
ele ainda se vangloria um pouco. Velho servo, parabeniza Vossa Majestade por seu progresso. As pessoas atrás dele estão totalmente surpresas. O primeiro-ministro está planejando ceder? Mas, independentemente disso, agora que o primeiro-ministro falou, eles não têm outra escolha a não ser se juntarem para parabenizar a imperatriz. Neste momento, a imperatriz não está totalmente calma em seu interior. Não consigo nem mesmo discernir seu reino em meu 9º nível. E ele consegue resistir à minha pressão sem esforço. Sua força é maior do que eu imaginava. Com certeza. Liu Aoyin levanta a cabeça e diz friamente: Vossa Majestade, é bom avançar no cultivo, mas a dinastia da Grande Chama não depende apenas da força e princípios. O príncipe Xiao Tian, como consorte de Vossa Majestade, deveria ter um talento capaz de abranger o céu e a terra. Em vez disso, ele está se envolvendo em ações sujas que exploram o povo. Você é honrado. E a Grande Chama é suprema. Como alguém que mancha seu nome e cheira comércio vulgar pode ser digno de ser seu consorte? Portanto, solicito que retiremos o príncipe. Ele continua. Além disso, a filha legítima do general Zhongling, está sempre perto do príncipe, sem entender as diferenças entre homens e mulheres. E a comandante Luyan, negligenciando seus deveres, se entrega a atividades sem sentido com Xiao Tian. Há também o ministro da Receita, Zhong Yangmin, que se rebaixou a cozinheiro do príncipe. Isso nos torna motivo de chacota. Essas ações não estão minando as normas estabelecidas da corte, já que você está favorecendo o príncipe? Será que chegará um momento em que o monarca não mais fará parte da corte? Portanto, solicito novamente a execução do príncipe. Zhongli Suan, a generala, está furiosa. O que há de errado com esse velho que está falando da minha filha do nada? Ela não fez nada de inadequado com o príncipe. Nesse momento, seu marido, Zhong Jiaming, se manifesta. Majestade, o primeiro-ministro está falando bobagem. O príncipe estabeleceu uma cervejaria e modificou o vinho de chama verde para construir pontes e estradas. Trata-se de tirar do povo para servir ao povo. Como pode dizer que ele está explorando o povo? Além disso, talvez você não saiba, mas o plano da fronteira sul que você tem elogiado foi, na verdade, ideia do príncipe. Estou apenas executando em nome dele. Lou Alt e seu povo estão atônitos. Então é por isso que Zhong Yangmin foi tão evasivo ao assumir o crédito pelo plano. Zhong Yangmin continua. Todos sabem que minha filha tem um temperamento explosivo, mas foi somente com a associação com o príncipe que ela melhorou. A comandante Lu Yan é da cidade da Chama Verde. Sob as ordens de Vossa Majestade, ela foi designada para guardar e servir o príncipe. Qual é o problema? Então, gostaria de perguntar ao primeiro-ministro, como pode dizer que o príncipe não é virtuoso o suficiente para sua posição e está minando as normas da corte? A imperatriz ri, e Xiao Tian não pode deixar de fazer um sinal de positivo. O velho Zhong com certeza sabe como falar. No entanto, Liu Aoyin bufa friamente. É isso mesmo? Ministro Zhong, você tem provas? Zhong Yaomin está atônito. O que você quer dizer com isso? Que provas? Liu Aoyin continua. Como o príncipe poderia ter essa habilidade? Ministro Zhong, tenho todos os motivos para suspeitar que o senhor está atribuindo seus próprios feitos a ele. Assim que essas palavras saíram, a corte começou a murmurar. Você acha que o ministro Zhong pode fornecer provas? Provavelmente não. Eu não esperava que o ministro Zhong fosse se esforçar tanto pela imperatriz. O que há de tão bom nesse príncipe? Ele vale a pena? Ministro Zhong? Zhong Yangmin está chocado. Ele havia concordado apenas verbalmente com o príncipe e agora não consegue apresentar nenhuma prova. Nesse momento, uma voz soa repentinamente. Você diz que o ministro Zhong não tem provas de que esses atos são meus? Quem está falando é Xiao Tian. Ele olha para Liu Aoyin com interesse e continua. O senhor, primeiro-ministro, tem alguma evidência que prove que essas ações não estão relacionadas a mim? O primeiro-ministro não sabe como responder, então pega um livro antigo, esperando que Xiao Tian dê uma olhada. Ao ver isso, a imperatriz explodiu de raiva. Primeiro-ministro Liu, o que está tentando fazer? Xiao Tian está um pouco surpreso. Por que minha esposa, a imperatriz, está reagindo tão fortemente? Reagindo tão fortemente. É apenas um livro. Um livro pode me matar? Eu não acredito nisso. Então ele sorri e lhe diz, se você quiser que eu leia. Claro, sem problemas. A imperatriz está apavorada. Não, você não pode ler esse livro. Xiao Tian parece despreocupado. O fato de eu ler ou não o livro não vem ao caso. Primeiro-ministro Liu, o que lhe dá o direito de exigir que eu o leia? Você não é o imperador da grande dinastia das chamas, é mesmo? Ao ouvir isso, o rosto de Luo Yun ficou sério. Sou ferozmente leal à grande chama e sou o professor da imperatriz. É claro que tenho que ser cuidadoso com o que faço. Você, um príncipe erudito e talentoso, é incapaz de resistir até mesmo a esse teste? Ou está dizendo que é só espetáculo e nada de substância?
conspirando com o ministro Zong para nos enganar e iludir? Xiao Tian ficou sem palavras. Esse cara é realmente bom em fazer acusações. Se eu não fosse o protagonista, poderia até acreditar em sua lógica distorcida. Não leia esse livro, príncipe. Este é um livro de legado escrito em um roteiro diferente. Se você não conseguir entendê-lo, morrerá instantaneamente. 17 pessoas já morreram tentando decifrá-lo. Xiao Tian ainda mantém seu sorriso. Primeiro-ministro, o senhor disse anteriormente que a razão deve prevalecer em grandes chamas, mas o teste que está sugerindo agora é totalmente irracional. Liu Aoyin não explica, mas tenta provocá-lo. Então você está com medo? É claro que não. É que usar esse livro antigo para testar se sou digno da Imperatriz ou do Ymer não faz sentido. Se eu não entender isso, perderei minha vida. Mas o senhor, primeiro-ministro, não perde nada. Isso não é irracional? Enquanto fala, Xiao Tian se dirige diretamente ao primeiro-ministro. O filho do primeiro-ministro, Liu Xiumei, interrompe repentinamente. Xiao Tian, não tente turvar as águas ou se esquivar do assunto antes que ele possa terminar. Xiao Tian lhe dá um tapa. Os adultos estão falando. As crianças não devem interromper. Isso é falta de educação. Voltando seu olhar para Liu Aoyin, ele acrescenta: Primeiro-ministro Liu, como o senhor educa seu filho? Ao ouvir isso, Liu Aoyin olhou para Liu Xiumei, que imediatamente entendeu e se ajoelhou. Sua Majestade, eu me comportei de forma inadequada na frente da corte. Por favor, me castigue. Liu Xiumei, você agiu de forma inadequada. Meio ano de salário será deduzido como punição. O senhor pode se levantar. Obrigado, Vossa Majestade. Xiao Tian olha para ele em silêncio. Achei que ele seria fácil de provocar. Um ponto fraco para Liu Aoyin. Eu não esperava que ele se acalmasse tão rapidamente. É difícil lidar com pai e filho. Nesse momento, Liu Aoyin continua a falar. Muito bem. Quando Sua Majestade subiu ao trono, eu agi como regente. Quando devolvi o poder a ela, fiquei preocupado com sua possível imprudência. Portanto, não devolvi totalmente as chaves do tesouro secreto deixado pelo falecido imperador. Ele então tira uma chave. Se você, príncipe, é realmente excepcional e ajudará a imperatriz, então não preciso mais me preocupar. Essa chave deve ser devolvida ao seu legítimo proprietário. Além disso, oferecerei 3 milhões de pedras espirituais como presente de casamento para parabenizar a Imperatriz por seu casamento. O que você acha dessa oferta, Príncipe Xiao? Xiao Tian ri muito. Não é suficiente. Eu quero 5 milhões de pedras espirituais. Sem essa quantia, não vou concordar. Já que o Príncipe Xiao tem um apetite tão bom, eu também não posso ser mesquinho. 6 milhões de pedras espirituais. Por favor, Príncipe Xiao. Dizendo isso, ele entregou o livro antigo a Xiao Tian. Xiao Tian pega o livro antigo e sorri. Chanceler Liu, eu lhe agradeço antecipadamente pelo seu generoso presente de 6 milhões de pedras espirituais. Nesse momento, a Imperatriz se levanta para intervir. Príncipe, não seja imprudente. Se você não conseguir entender esse texto antigo, isso pode ser fatal. Entretanto, Xiao Tian parece não prestar atenção e já abriu o livro antigo para ler. Nesse momento, Xiao Tian fecha o livro de repente. A Imperatriz fica instantaneamente chocada, como se tivesse sido atingida por um raio, e não pode deixar de exclamar: Xiao Tian, o chanceler e outros ministros também se manifestam. Príncipe, parece que você não poderá desfrutar do meu presente, afinal, acabou. O príncipe está realmente decidido a cometer suicídio. Quando você abrir este livro, terá de lê-lo até o fim. Se não o entender até a última página, você morrerá. Se desistir no meio do caminho e fechar o livro, você também morrerá. Mas Xiao Tian não só está bem, como também finge não ouvir as perguntas. Por quê? O chanceler ficou imediatamente atônito. Mas que diabos? Na verdade, você está bem. Xiao Tian se vira despreocupadamente e diz, enquanto olha para o livro: estou cansado de ficar em pé. Vou voltar e ler o livro lentamente, sentado. Você tem algum problema com isso? Então, Xiao Tian se senta ao lado da Imperatriz e começa a ler o livro. Os ministros abaixo estão todos confusos. Por que estão todos olhando para mim? A reunião do tribunal ainda não acabou, certo? Você continua com seus negócios e eu continuo com os meus. A Imperatriz ainda está um pouco inquieta. Príncipe, você se sente mal em algum lugar? Xiao Tian dá um leve sorriso. Obrigado por sua preocupação, Majestade. Estou bem, eu lhe asseguro. Vou pegar o presente de congratulações do chanceler. Não muito longe dali, Zhongling e Luyan olham um para o outro sem palavras. Nós sabíamos que seria assim. Como algo poderia acontecer com o príncipe? Esse monstro, o Tian, que está absorto no livro e não pode ajudar. Mas pense, como esse inútil não é afetado pelo texto antigo? Será que as pessoas comuns sem cultivo não são afetadas por ele? Nesse momento, Xiao Tian de repente fecha o livro e mantém a cabeça em silêncio,
como se estivesse perdido em pensamentos. A imperatriz olha para ele, pensando que ser uma pessoa comum sem cultivo tem suas vantagens. Nesse momento, ela quer dizer a todos: vejam, meu marido pode ser comum, mas ele é extraordinariamente único. Mal sabe ela que Xiaotian está prestes a entrar em erupção. O que diabos é esse texto antigo? Parece um tipo de jargão. Temos certeza de que foi um humano que escreveu isso? Ele consulta diretamente seu sistema. Que tipo de poder há nesse livro? Respeitado mestre, este livro é um texto antigo transmitido pela antiga raça dos deuses. Seus feitiços de proteção são poderosos o suficiente para aniquilar seres de 10º nível. É claro que ele não representa uma ameaça para você. Responde Pu. Xiaotian cai na gargalhada. Um texto antigo da antiga raça dos deuses? Então, ele realmente não foi escrito por humanos. Este mundo parece mais interessante do que eu pensava. Pensamento, cheio de entidades não humanas. Você pode traduzir para mim? O filhote indica. Para traduzir esse texto da antiga raça dos deuses, você precisará de 3.000 pontos de missão. Você pode obter pontos de missão completando as tarefas definidas pelo sistema. O rosto de Xiaotian ficou frio. Você não pode simplesmente traduzi-lo diretamente para mim? Sinto muito, mestre. De acordo com as configurações do meu sistema, preciso me calar. Eu já fiz uma promessa. Se você me fizer perder a confiança, sabe das consequências. O filhote fica em silêncio por um momento. Depois anuncia: missão designada. Sente-se na cadeira por um segundo para concluir a missão. Parabéns, mestre. Sua missão está concluída. Você ganhou 999 pontos de missão. O texto antigo da God Race está sendo traduzido agora. Xiaotian não pode deixar de rir das palhaçadas de Pu. Parece que preciso pressioná-lo para melhorar da próxima vez? Entendi. Desculpe-me, mestre. Vou continuar melhorando. Lá embaixo, o primeiro-ministro Liu Aoyin não faz ideia do que está acontecendo. Ao ver Xiaotian folheando continuamente o livro antigo, ele ficou irritado. Esse cara